Excepcionalmente, hoje, a entrevista com o general Milton Mourão será por telefone, não presencial, aqui nos estúdios da Jovem Pan. A hashtag para você participar, General Mourão na Jovem Pan. General, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. General, com o ataque sofrido por Jair Bolsonaro, a pergunta que fica, o senhor vai para a rua, já que ele provavelmente não poderá fazer campanha até o primeiro turno? O que acontece, o Bolsonaro em termos de rua, ele é insubstituível, né? Ele é o homem das massas, é o homem em quem as pessoas buscam, né? Então o meu caso é uma posição mais discreta, então eu devo continuar fazendo os trabalhos que eu vinha já executando, né? De ligação aí com grandes grupos empresariais, com formadores de opinião, né? E se houver alguma extrema necessidade, então eu irei à rua. General, bom dia. Vera Magalhães, quem está falando. O senhor esteve na semana passada numa entrevista na Central das Eleições da Globo News e houve um intenso debate sobre uma possibilidade aventada pelo senhor de, em caso que o senhor definiu como anarquia generalizada no país, as Forças Armadas acabarem decidindo e interpretando a Constituição e decidindo por algo como um autogolpe. Eu queria retomar essa questão para entender em que circunstâncias o senhor acha que isso pode acontecer? O que o senhor define como anarquia generalizada? Qual situação é essa para que se avente uma possibilidade que não está prevista na Constituição? Olha, Vera, esse assunto, né, já vem sendo explorado, né, já há bastante tempo, né? Eu sempre tenho respondido que na primeira vez que ele veio à tona foi em torno de uma situação hipotética que não está acontecendo felizmente no nosso país, né? E o que a gente define como anarquia generalizada é aquele momento em que o princípio da autoridade já está totalmente desrespeitado, não é? Que nós temos vandalizações generalizadas por todo o país, não é? Grupos armados, e que não é o caso que nós estamos vivendo, né? Eu até comparo, seria aquela situação, né, do Titanic afundando e a orquestra continuar tocando, né? Então, numa situação dessas, nós, Forças Armadas, que seríamos a orquestra, vamos dizer assim, numa comparação, não poderíamos simplesmente cruzar os braços e deixar o país afundar no caos. Mas, repito, não é desejo de nenhum elemento das Forças Armadas, não é? Eu falo, então, em relação ao Exército, que é a força a qual eu pertenci. O nosso comandante, General Vilas Boas, ele tem sido muito claro a esse respeito. Todos os outros chefes militares têm se pronunciado dessa forma, né? Então não vejo, no momento, nenhuma possibilidade disso acontecer. Candidato Marco Antônio Villa, bom dia. Bom dia, Marco Antônio. Prazer em falar contigo. Prazer também, general. Deixa eu perguntar justamente uma questão para o senhor que está feito a campanha eleitoral, a questão da segurança pública, a questão das Forças Armadas, a intervenção no Rio de Janeiro, né? A intervenção federal só na área da segurança no Rio de Janeiro. Caso o senhor seja eleito com Jair Bolsonaro, vice-presidente e ele presidente do Brasil, a intervenção ela vai ser estendida, já que termina no dia 31 de dezembro desse ano, vai permanecer a intervenção federal na área da segurança pública no Rio de Janeiro? Olha, nós não temos nenhuma decisão a respeito ainda, Marco Antônio, tá? Hoje, aí, os últimos dados até, né, a intervenção ela está com 75% de aprovação aqui dentro do povo do Rio de Janeiro. Isso é um instrumento de pressão até para que ela seja mantida. Eu tenho me referido que a intervenção pura e exclusivamente apenas na área de segurança, ou seja, na área da repressão, ela não resolve o problema, né? O problema Rio de Janeiro, assim como de outras cidades do Brasil, que são até mais violentas, apenas o Rio é que tem mais evidência, né? Tem que ser resolvido pelas outras forças do Estado, né? Eu tenho falado que tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter infraestrutura nessas áreas mais carentes, de modo que você consiga, né, separar aquele núcleo de malfeitores da população. Mas, general, o Rio de Janeiro, desculpe só insistir nessa questão, mas o Rio de Janeiro continua com áreas liberadas, controladas por traficantes e por milícias. Não é possível a gente assistir isso passivamente, áreas liberadas sob o controle do crime, em que o Estado não tem o controle efetivo, né? Quer dizer, como é que fica essa questão concretamente? O senhor está dizendo que a intervenção federal só na área de segurança não resolve o problema. Perfeito. Porém, continua, mesmo assim, continua tendo áreas do Estado. Isso é mostrado na cidade do Rio de Janeiro. O Exército retira uma barricada, em seguida, 2 dias depois, se recoloca a barricada. O Exército volta, retira a barricada, volta a barricada. Quando é que nós não teremos mais no Brasil territórios liberados? Ou na cidade do Rio de Janeiro, ou em outras cidades do Brasil, ou até em presídios? É exatamente como eu estou lhe falando, Marco Antônio. Nós teríamos que fazer, né,
uma política muito forte, uma pressão de todos os instrumentos do Estado, né? Então isso tem que ser algo constante, né? Não pode ser simplesmente uma operação sazonal, né? Ela terá que ser uma atividade constante, né? E o Estado realmente ele tem que se fazer presente dentro dessas áreas, e o Estado deixou de se fazer presente. E você sabe muito bem que não há vácuo de poder. Se alguém não ocupa uma área, um outro grupo vai lá e vai ocupar. E a questão do nosso narcotráfico, né, é uma disputa por território, né? Então essas narcoquadrilhas, elas estão armadas, muito bem armadas, disputam território entre si, é um comércio que rende muito dinheiro, né? Então nós temos um trabalho muito grande a ser feito até reconquistar todas essas áreas. Eduardo. Bom dia, general. Como vai? Eduardo Moreira falando. Bom dia, Eduardo. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Ao assistir à entrevista do Paulo Guedes, que é o potencial ministro da Fazenda e do Jair Bolsonaro, de vocês, da chapa de vocês, e ao mesmo tempo o avalista da candidatura Jair Bolsonaro junto ao grande empresariado, junto aos bancos, eu fiquei um pouco assustado no começo, quando ele diz que ao se encontrar com o Bolsonaro ele era contra qualquer tipo de privatização. E ele, Paulo Guedes, era a favor de privatizar absolutamente tudo. E aí eles foram ali conversando, chegaram ao meio termo. A dúvida que eu tenho é a seguinte: ministro da Fazenda pode ser demitido, presidente não pode ser demitido. Se acontece alguma coisa e o Paulo Guedes sai do governo de Jair Bolsonaro, o que a gente deve esperar? Que Jair Bolsonaro substitua ele por outra pessoa que vai pensar igual e vai querer continuar privatizando tudo, essa política liberal e etc., ou que Jair Bolsonaro vai passar a implementar o que ele acredita? Não, o Jair Bolsonaro ele acredita firmemente que a democracia liberal, né, é o sistema pelo qual nós temos que viver. Então, se por acaso o Paulo Guedes tivesse que sair, ele seria substituído por outra pessoa com o mesmo pensamento. Aqui não está havendo nenhuma coisa dicotômica, né? Bolsonaro é estatizante, vamos colocar assim, que muitas vezes se quer colocar essa carga na mochila dele. Quem falou foi o Paulo Guedes na entrevista. O Paulo Guedes que falou, quando eu encontrei com o Jair Bolsonaro, ele é contra privatizar qualquer coisa. E me desculpa, Eduardo e General, mas o Bolsonaro, na sua vida parlamentar, votou contra privatizações sistematicamente, inclusive no governo Fernando Henrique, contra a quebra do monopólio do petróleo, contra a privatização da Vale. Então não é colocar a carga na mochila dele, foi ele que colocou essa carga na própria mochila. Pois é, mas ele já mudou essa maneira de pensar, ele não pensa mais dessa forma, né? Que é a mesma maneira como eu penso, né? Eu tenho um pensamento extremamente liberal nessa questão econômica. Eu não concordo com a intervenção do Estado na área da economia da forma como vinha sendo feito, né? E dessa forma o Bolsonaro também está entendendo, ele já chegou à conclusão de que se o Estado começa a intervir na economia ou a possuir empresas, né, ele termina por desorganizar a atividade econômica, que é a situação que nós estamos vivendo hoje. General, o general Vilas Boas, comandante do Exército, concedeu uma entrevista no fim de semana em que diz que esse clima no Brasil acirrado com o atentado contra Jair Bolsonaro pode levar ao questionamento da legitimidade do futuro eleito. Isso antes mesmo da eleição, isso antes mesmo que se saiba sequer quem foi ao segundo turno. O senhor acha que uma declaração dessa, vinda do comandante do Exército, contribui para acalmar os ânimos ou acaba por levar mais instabilidade e mais um fator de temor aí ao processo eleitoral? Olha, eu procuro não comentar as declarações do general Vilas Boas, né? Porque ele é meu comandante, eu estou na reserva, ele continua a ser meu comandante, né? Então isso é uma questão até de disciplina. Eu creio que nas declarações dele, muito pelo contrário, ele procurou acalmar a situação, né? Lembrar a todos para baixar as tensões, né? E evitar que esse processo, né, se exacerbe e prejudique o processo eleitoral. General, eu já ouvi declarações do senhor, o senhor defende o acolhimento dos venezuelanos aqui no Brasil, ao contrário de Jair Bolsonaro, que tem uma outra opinião. Como é que vocês vão afinar esse discurso? Porque é um assunto importante. É aquela velha história, né? Eu tenho as minhas opiniões. O presidente, o decisor, o comandante será o Bolsonaro, uma vez eleito, né? Perguntado, eu vou dizer, olha, eu julgo que essa seria a melhor solução e eu tenho colocado isso porque eu julgo que o país, o Brasil, em termos de política externa, nós nos apequenamos aí desde um tempo para cá, né? E nós temos que aparecer aos olhos do mundo como aquilo que nós somos, né? Um povo
que onde a ajuda humanitária é algo que é um valor para a gente, não é? Mas a decisão é do presidente. Mas eu volto a esse ponto, general. O senhor pensando de um jeito oposto ao do Jair Bolsonaro. Na economia, o Paulo Guedes também pensando de uma maneira oposta a Jair Bolsonaro. Não fica um governo com muita dúvida para a sociedade? Ou seja, se existe dentro do governo esses pensamentos tão distantes, no caso de sair uma pessoa ou outra, o que a gente deve esperar? E aí já emendando o seguinte, eu acho que é uma coisa que fica no imaginário da população, a gente que ao longo dos últimos governos se acostumou a conviver com o fantasma do vice assumindo, no caso do general Mourão assumindo, a gente deveria esperar um governo muito próximo do que seria um governo militar ou não? Vai assumir o civil que existe por trás do general Mourão? Poxa, eu estou participando de um processo eleitoral, né? Se nós formos eleitos, na realidade o eleito é o Bolsonaro, né? Eu sou apenas um apêndice nesse processo, né? Se por alguma infelicidade o Bolsonaro tiver que sair do governo, que eu acho extremamente improvável, eu continuo mantendo o bastão da forma como nós fomos eleitos, dentro de um partido político, né? Usando os instrumentos democráticos, né? Isso não é governo militar, né? Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, general. Questão histórica, mas que está viva no presente e tal. O senhor acabou agora, minutos atrás, disse que defende a democracia liberal e a distância do Estado da economia. Porém, o regime militar, o senhor tanto quanto eu sabe, estatizou a economia brasileira. Então, o senhor está fazendo uma negação do regime militar no campo econômico no momento que o país, sem entrar na discussão dos direitos humanos, que é uma outra coisa, mas economicamente o país cresceu em ritmo nunca visto na sua história. Então, o senhor nega, portanto, essa herança do regime militar, que foi a estatização da economia e um crescimento econômico, milagre econômico, por exemplo, marcou o período. Quer dizer, o senhor acha que aquilo foi equivocado? Não, eu não nego, né? Eu não nego porque você não pode negar a realidade, né? Ela não pode ser negada, tá? Se você olhar, nós tivemos o início do período de presidentes militares, né, com o Castelo Branco com dois liberais de cepa ali, né, que eram o Roberto Campos e o Otávio Gouveia de Bulhões, que fizeram a organização inicial, né, do nosso sistema financeiro, que estava totalmente desorganizado, né? E o grande período da estatização, todos sabem, foi o período do presidente Geisel, que era uma visão de como solucionar o problema usando o crédito abundante que havia fora do país, né? E que depois acabou resultando naquela crise da dívida e as coisas que ocorreram até fruto dos dois choques de petróleo que nós fomos enfrentados. Então eu digo que cada momento da história, né, se procura, né, as melhores soluções. Agora a minha visão muito clara é que a democracia liberal, ela, por exemplo, ela venceu o imperialismo, né? Então hoje nós estamos fazendo 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial, que foi a derrota do imperialismo. Ela venceu o nazifascismo e ela venceu o comunismo. E hoje ela enfrenta uma nova crise aí que está centrada em torno da parte da revolução tecnológica, da globalização, com as empresas se estabelecendo em outros países, onde ela tem custo menor, e isso afetando os habitantes, né, do país onde a empresa deveria estar. Então, tudo isso são problemas que a democracia liberal terá que solucionar. General, sem ser chato e sendo como historiador, a democracia liberal e econômica no campo político, no campo econômico, não vigorou durante o regime militar. Então parece que há uma certa contradição. Então, dentro dessa contradição, eu queria justamente e lembrar que Embraer, Embratel, por exemplo, não foram criados, citei só essas duas, no governo Geisel, foram os governos precedentes. Mas deixando essa questão de lado, general, vamos entrar então na questão da democracia liberal. Como é possível defender a democracia liberal e considerar um torturador da ditadura como herói? A questão é a seguinte, o Marco Antônio, tá? Eu considero as pessoas que chamam o período de presidentes militares de ditadura, elas não reconhecem o que era realmente. Era um regime autoritário, sim. Ela teve um instrumento de exceção durante 10 anos, que foi o Ato Institucional número 5, né? Que não foi usado tantas vezes assim. Tá? E naquele momento nós vivíamos a Guerra Fria. E aqui dentro do Brasil, grupos armados buscaram atacar o Estado. E não era atacar o Estado para derrubar a tal ditadura. Não, eles queriam implantar uma outra ditadura, né? Que era a ditadura do proletariado. O Estado se defendeu. Excessos houveram? Excessos houveram, mas isso é guerra. E na guerra, excessos acontecem. Que excesso, por sinal? A tortura é um excesso? Lógico que é um excesso.
General, voltando aqui a uma questão ainda do período militar, porque é importante voltar ao passado para projetar o futuro. O senhor disse há pouco na entrevista que o AI-5 nem foi tão usado assim. Queria entender o que o senhor quer dizer com isso, o que o senhor acha que ele poderia ter sido mais usado, porque ele cassou mandatos, cassou uma série de prerrogativas ainda do que havia de democracia naquela ditadura já instalada. Então, queria que o senhor dissesse se o senhor acha que ele deveria ter sido mais empregado, é isso? Não disse que eu queria que ele deveria ser mais empregado, apenas eu disse que era um instrumento forte, potente, na mão de um presidente da República, né? E que foi utilizado ali, o Geisel fechou o Congresso lá, eu acho que foi em 77 ali, né, que eu me recordo, quando ele instituiu o senador biônico. O Costa e Silva também, o Costa e Silva fechou desculpe, general, fechou em novembro até outubro do ano seguinte. Então foi uns momentos tensos e difíceis, né, e que a história vai julgar isso, né, não compete a mim julgar, né, até porque eu não fui um partícipe daquele momento, mas estava vivo, né, e acompanhei, né, sob a minha ótica. Então eu julgo que isso é uma questão que nós estamos hoje completando 100 anos da Primeira Guerra Mundial, ainda temos novas leituras dela, né, novos livros surgiram, né? Então eu sei que isso ainda vai ser muito debatido no futuro, mas eu acho que nós temos que olhar para frente. Isso é o que ficou para trás. Ô, general, eu queria perguntar para o senhor sobre estratégias de campanha. A última pesquisa do Ibope apontou uma rejeição de 44% do candidato Jair Bolsonaro. Como trabalhar isso e como se reverter essa rejeição? E também há a dificuldade que ele não estará em campo, já que ele vai gravar vídeos nessa fase de recuperação, mas ele não estando em campo, nas ruas, isso dificulta reverter essa rejeição? É óbvio que dificulta, né? Apesar, né, de o fato ocorrido com ele, né, talvez até sirva para diminuir um pouco isso, né, essa rejeição. E isso eu não estou querendo desqualificar a pesquisa, né, porque às vezes a gente fica em dúvida em relação a esses números, mas sem entrar no mérito da pesquisa, né, eu vejo que são 2 pontos, mais ou menos, aparece a questão de rejeição, que seria aquela parte ligada que ele seria um incitador à violência, né, que é algo que realmente ele não é, porque ele é muito mais de figura de retórica do que de execução, né? E a questão de gênero, né? A questão das mulheres, que sempre tem se procurado bater, né? Até a propaganda de um dos candidatos, eu considero uma propaganda muito insidiosa, né? Então nós temos que buscar reverter, mostrando que o Bolsonaro, não vamos dizer que é Bolsonaro paz e amor, mas vamos colocar que o Bolsonaro é um homem razoável, né? E a questão do eleitorado feminino, né? Dizer que ele tem respeito pelas mulheres, ele tem família, ele tem os filhos, ele tem um excelente relacionamento, né, com as outras ex-esposas dele. Então, é um homem que trata as pessoas de forma gentil. General, ouvindo o senhor e comparando com a retórica de Bolsonaro, o senhor parece muito moderado, tal. E é possível entender bem o que o senhor pensa e as exposições que o senhor faz dentro do seu pensamento, o que democracia assim, cada um coloca, sustenta os seus pontos de vista. E justamente eu me lembro das palavras que o senhor disse ainda na quinta-feira, quando poucos sabiam, na quinta-feira passada, das consequências do atentado, não sabia-se inclusive se o candidato Jair Bolsonaro teria morrido ou não poderia ter morrido naquelas circunstâncias. O senhor foi muito ponderado. Mas eu queria ver depois, a partir de sexta, sábado, a avaliação feita pela chapa Bolsonaro-Mourão. Foi um atendimento. O sujeito é um louco, né? Esse bispo tal. Lembra um pouco o Marcelino Bispo, aquele outro lá de 1897, que tentou matar o Prudente Moraes, e o Marechal Carlos Machado Bittencourt se colocou à frente e defendeu a vida do presidente. Faltou um Bittencourt pro Bolsonaro. É verdade. Como é que o senhor considera aquilo? É um atentado político? É um atentado da esquerda, como alguns vinculados à candidatura Jair Bolsonaro insistem até hoje a dizer? Olha, eu não quero acusar sem provas, né? Seria muito forte eu chegar agora e dizer, né? Mas a minha avaliação, por exemplo, o ministro Jung mandou falando aí que é lobo solitário, né? Que o cara é maluco. Mas, para mim, existe mais gente, é uma coisa que foi organizada, né? A Polícia Federal está investigando, dados estão chegando, existem muitas imagens, né, daquele momento, pessoas estão sendo levantadas ali, que tiveram uma outra participação, suspeita-se que mais gente, né, passou o instrumento, a arma que ele usou. Então, eu espero a investigação, né? Nós temos procurado manter um contato aí com a Polícia Federal,
né, de modo que essa investigação prossiga e se chegue à conclusão. Agora, seria leviano meu chegar e atribuir a A, B ou C, porque eu não tenho esse dado. General, é o Eduardo falando. Eduardo. O pensamento liberal parece que tomou um papel de protagonista nessas eleições, né? O que as pessoas têm feito é discutido de uma forma muito rasa esse pensamento liberal, porque o pensamento liberal surgido na Inglaterra, lá durante um pouco antes da Revolução Inglesa, até influenciando a Revolução Inglesa, ele ia muito além do campo econômico. Eu, esse fim de semana, relendo um livro que eu gostei muito, do John Locke, que foi um dos pais do liberalismo, Sim. eu trouxe um trecho para cá que ele diz o seguinte: abandonem a injusta discriminação com que são tratados em matéria de direitos civis. Mudem as leis, suprimam as punições a que estão sujeitos e imediatamente tudo será paz e segurança. O pensamento liberal é algo que fala sobre a tolerância religiosa, a tolerância que respeita os direitos individuais. E se você pega um país, por exemplo, como a Holanda, que adotou tanto a parte liberal na economia lá atrás, no século XVIII, final do século XVII, como na parte social também, do respeito aos direitos dos indivíduos, ela teve um sucesso enorme e é um dos países hoje em dia que detém os melhores índices de qualidade de vida e etc. Vocês, no partido do Jair Bolsonaro, o senhor Jair Bolsonaro, parecem ter adotado o liberalismo no lado econômico, mas um super conservadorismo no lado da moral. Como é que é esse novo liberalismo que é liberal no econômico e conservador no campo da moral? Eduardo, as comparações, eu não gosto quando se faz comparações com países que não têm a característica do nosso, né? O nosso é uma sociedade de massa, 200 milhões de habitantes. A Holanda é um país pequeno, né? E tem seus problemas internos, lá com aquela questão da liberalização das drogas, eles também sofrem bastante com isso aí, né? Então, essa questão dos costumes, né, do conservadorismo, vamos colocar assim, eu julgo que a sociedade ela vai resolvendo esse problema, né? Eu, às vezes, até chamo isso da pauta de Ipanema, né? Eu digo que Ipanema não pode pautar, né, um país que tem 12 milhões de desempregados, que 60 mil pessoas são assassinadas por ano, que mais de 50 mil morrem no trânsito, né, com gente que morre na fila de hospital. Então, a gente tem problemas tão grandes que essa questão, o governo, obviamente, ele tem que ter a sua visão nisso aí, mas a sociedade, ela vai, naquilo que eu chamei uma vez de aproximações excessivas e fui mal interpretado, ela vai chegando àquilo que é o bem-estar de todo mundo. Mas olha que interessante, quando o senhor cita o caso dos 63 mil homicídios que a gente tem no país e que faz com que o Brasil tenha uma taxa de homicídio de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, quando você analisa, por exemplo, um jovem negro que mora no Sergipe, essa taxa vai para 340, ou seja, existe claramente uma questão do preconceito no Brasil que tem que ser endereçada. Como endereçar essa questão do preconceito no Brasil aos negros, aos homossexuais e às outras minorias com um discurso tão longe disso como é o discurso que tem Jair Bolsonaro? A realidade é a seguinte, né? Para mim, minha visão, homicídio é homicídio, não interessa se é um homem branco, pardo, negro, amarelo ou uma mulher, né? Se é um homossexual ou não. É um homicídio, é um crime que tem que ser investigado, a pessoa que for levantada como sendo responsável, submetida ao processo legal e devidamente condenada. Então essa é a minha visão dessa questão, até porque uma sociedade de massa como a nossa, se não houver a lei, ou seja, lei igual para todos, e a execução do direito, nós vamos para a barbárie. Mas como ajudar com a diminuição do preconceito? Eu não vejo preconceito no Brasil, sinceramente. Eu pertenci há quase 50 anos a uma instituição onde isso não existe, né? Eu até citei lá no programa da Globo News, na sexta-feira, o caso que nós fomos exemplo durante a Segunda Guerra Mundial, que nós éramos a única divisão, né, multiétnica, onde nós tínhamos brancos, pretos, pardos, que é a nossa raça, a raça brasileira, né? Você vê que os americanos tinham divisão constituída só por negros, que era um problema, os ingleses tinham tropas por nepaleses, de indianos, e os franceses suas tropas coloniais. Nós não, nós sempre fomos isso. Então eu não vejo preconceito aqui no Brasil. Agora, você coloca muito bem que dos nossos mais de 60 mil homicídios, 90% são homens que morrem, e desses 90%, grande parte é uma população mais morena, né? E isso exatamente por quê? Né? Porque estão centrados em cima das comunidades carentes,
né? Aí entra novamente aquilo que eu disse. Se nós não entrarmos dentro dessas comunidades e lhes dermos saúde, educação e infraestrutura, nós vamos continuar a ter eternamente esse problema. Eu só queria reforçar, nossa entrevista vai até 9h34 e depois mais 1 minuto de considerações finais do candidato. Vera. Candidato, saiu a estimativa aí do orçamento no fim da semana passada, e as aposentadorias de servidores e de militares devem corresponder a um rombo de 90 bilhões na Previdência no ano de 2019, primeiro ano do futuro mandato. Como o senhor acha que o futuro presidente, e aí a sua chapa, Jair Bolsonaro e o senhor, deve enfrentar essa questão da Previdência? O senhor acha que tem de ser atacada essa questão das aposentadorias do setor público? E como o senhor vê isso como militar? A Previdência como um todo, né, ela tem que ser devidamente encarada. Nós temos que mudar o modelo, né? Isso vem sendo discutido aí, né, para aqueles que são realmente os especialistas no assunto, né, esse modelo bismarquiano que nós temos, né? Ele tem problemas, né, para que seja mantido da forma como está. Da mesma forma, né, no setor público já houve uma mudança, né, os que entraram, eu acho que a partir de 2010, 2011 para cá já estão num sistema diferente, né? E no caso militar, né, nós, desde 2000, nós estamos numa descendente em termos de valor salarial, né, porque perdeu-se aquilo que poderiam ser considerados privilégios, né? E existem, né, medidas que os comandantes militares já ofereceram ao atual governo e vão oferecer a um próximo para diminuir mais ainda, digamos assim, o valor da nossa passagem para a reserva, porque na realidade o militar não se aposenta, ele passa para a reserva até determinada idade, porque ele pode ser convocado, e só depois ele entra na condição de reformado. O presidente Michel Temer recuou e adiou o reajuste dos servidores para 2020, mas o ano que vem vai ser um ano de muita pressão. O senhor acha que é possível enfrentar essas pressões e não ceder a algumas categorias? Porque as contas do governo são dramáticas. Eu conheço bem as contas do governo, passei 2 anos na Secretaria de Economia e Finanças do Exército, conheço bem a nossa situação orçamentária, e se nós não atacarmos de frente o déficit fiscal, né, e temos que colocar isso para a população muito claramente, inclusive em todas as apresentações que eu faço para os diversos grupos, eu digo que nos próximos anos nós teremos que suportar o desconforto e a fadiga sem nos queixarmos e sermos moderados nas nossas necessidades. General, Marco Antônio Villa, general, só lembrando rapidamente uma questão que volta, história e presente, porque é fundamental. O Eduardo Moreira lembrou Locke no século XVII, né, da democracia liberal, e lembrar que a Inglaterra manteve o tráfico de escravos até o começo do século XIX, só para mostrar as contradições do pensamento liberal. Agora, e o Exército Brasileiro, o senhor tanto como eu, nós sabemos que foi marcado pelo positivismo, né, desde da Praia Vermelha, desde o final do século XIX, pelo Estado forte, modernizador e autoritário. E a partir de 1930, com a presença do Estado na economia. Pelo que eu ouço o senhor falar, a sua interpretação do Brasil é um rompimento com uma tradição histórica, secular do Exército. Então, aquela ideia positivista de Estado forte, modernizador, isso passou? Passou, né? Passou. Na minha avaliação, por exemplo, né, de 64, Marco Antônio, para mim, os que fizeram 64 eram os tenentes de 22, né? Então, aquilo tudo foi um processo. Você entende? Né? E, obviamente, as novas gerações elas já foram formadas sob outra ótica, né? O país, ele deu um salto, né? O país atrasado, agrário que nós tínhamos, ele mudou, né? E, consequentemente, o nosso pensamento também tem que mudar. Por isso que a gente estuda tanto dentro do Exército, o senhor sabe disso. General Hamilton Mourão, já agradecendo o senhor pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e internautas da Jovem Pan, 1 minuto para o senhor para fazer as considerações finais. Olha, eu agradeço aí a oportunidade desse diálogo, foi muito bom, muito franco, e lembro aos nossos ouvintes, né, que Jair Bolsonaro, ele tem projeto para o Brasil, ele não tem um projeto de poder. O que ele deseja é um governo austero, um governo de zero corrupção, eficiente na gestão do recurso público e baseado naqueles princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Que se a gente fizer um acrônimo disso, é LIMP. É isso que nós vamos fazer. General Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, mais uma vez. Muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, um abraço a todos, hein?